noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo de deixar Miranda 35 na área, hein? Fala aqui da cidade sul-mineira de Piranguinho. Acabei de passar a ponte ali. Aquela ponte é realmente a divisa entre Santa Rita do Sapucaí e Piranguinho. Pessoas, eu fiz um monte de vídeos aí, não sei se vai antes ou depois, né? Falando de um setor puxar o outro, questão de frete, disso, daquilo. E tem um assunto que quase ninguém está prestando atenção nele, né? De uns tempos pra cá. Mas se a gente reparar, o investimento está sendo quase que inexistente nos últimos 16 anos em infraestrutura, principalmente na questão energética, energia elétrica, né? Seja em usinas hidrelétricas, né? Seja em usinas eólicas, que é através da força do vento, não estocar vento igual a Pantã da Dilma falou, né? Seja em qualquer outra fonte de energia. E nós estamos saindo da inércia. O país estava numa grande recessão aí, já dura mais de 4 anos, muito mais, né? Viveu lá os anos de grande colheita, né? Que foi nos primeiros 4 anos do governo petista, né? Já acharam o pomar cheio e vão distribuir laranja para todo mundo, né? Depois a coisa já começou a arrochar e zangou do meio para frente, né? Todo mundo já sabe o resto da história e agora estamos consertando a bagunça. Mas o país está saindo da inércia. Vocês lembram, né, que teve bandeiras vermelhas, agora tá na bandeira vermelha de novo, tá, pessoal? Porque aí diz que é época de seca. Mas houve riscos de apagão, né? Houve riscos de apagão há anos atrás. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, falava-se nisso. A hora que o país ficar pujante, porque falta pouco para isso acontecer, nós corremos um sério risco de ter uma nova crise energética, né? Tem as usinas termoelétricas aí que é só ligar elas e dá para suprir numa emergência, né? Mas quem não lembra de você ter que economizar energia para você não pagar uma multa lá, e às vezes quem já estava economizando se ferrou porque não tinha muito o que fazer, né? Por isso a gente vê no Brasil que o carro elétrico é tão caro, que não se investe nisso. Porque não pode se olhar só para a parte ecológica da coisa. Deve se olhar para a parte ecológica, deve. Mas acaba virando uma ecologia, entre aspas, com perdão da palavra, burra. Porque aí você investe no carro elétrico, e aí para produzir energia para esse carro usa usina termoelétrica que usa o quê? Petróleo, óleo diesel, gasolina, etanol. Aí tá na mesma, filho. Aí você põe a gasolina no carro, você vai gastar menos e encarece menos quem usa as outras coisas. Essa é a realidade do porquê os governos ainda não investiram. Porque não vai acabar o uso de petróleo. Não se usa petróleo só no carro, entendeu? Pelo contrário, acho que o carro, né, acaba sendo uma das menores parcelas. Mas essa é a realidade. A gente pode ter aí uma crise energética gigantesca, né? Se não se investir rapidamente nisso, né? Seja em hidrelétricas, seja em qualquer outra maneira, né? Até mesmo usinas nucleares, que são eficientes e pouco poluidoras, tá? Acreditem. Elas só exigem uma manutenção bem cuidadosa, né? E, se eu não me engano, as 3 do Brasil, Angra 1, 2 e 3, são bem manutenidas nesse sentido. É o tipo de usina que é o seguinte, ela funciona que é uma beleza, é uma maravilha, né? Mas ela é igual uma panela de pressão, é a melhor coisa que tem. Na panela de pressão você economiza gás, a carne fica mais macia e blá 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 blá, blá, você faz até churrasco naquilo, arroz. Só que quando explode faz um estrago muito grande. Pode matar alguém, machucar alguém, estraga o teto da cozinha, estraga o fogão, perde o que tem dentro. O prejuízo é grande. A usina nuclear é a mesma coisa. Enquanto está tudo ali funcionando perfeitinho, maravilha. Se resolver explodir, é que dá zebra.
aí dá merda, meu. Se resolver explodir, aí o estrago é grande, o prejuízo é grande, mata gente, deixa gente doente, estraga o meio ambiente, aí isola tudo. Então essa é a realidade, meu. Mas é algo que vai ter que se investir. Se não der para ser de um jeito, vai ter que ser do outro. O que não pode é ficar parado esperando a coisa acontecer primeiro para depois você resolver a crise. Mas o atual governo tem cuidado disso, tá? Pode ter certeza que eles têm planejamento para isso. Agora temos um governo de verdade que tem planejamento. Mas essa é a verdade, a gente está aí, né? Essas placas que geram energia elétrica através da luz solar, elas vão ser cada vez mais difundidas. Acredito eu que meu filho ou meus netos já viverão numa época em que todos os telhados de todas as casas terão essas placas, né? Seja para autossuficiência, até mesmo para vender o excedente. É porque o custo ainda é alto, mas com o tempo, a produção em larga escala, isso vai barateando. Eu mesmo tinha muita vontade de ter na minha casa um monte dessas placas aí. Tem um carro, uma moto elétrica, imagina, né? Você investiu nisso tudo, mas ainda é inviável financeiramente. E obviamente eu não tenho condição financeira para isso. Essa é a real, né? Mas tem alguns ricões aí que já estão fazendo isso. Mete a placa lá, paga só o mínimo para ter energia da CEMIG o dia que tiver um dia igual hoje assim, ou chuvoso, né? Que aí não vai gerar energia suficiente para casa dele. E os caras literalmente têm um carro elétrico, né? Eles têm muito aquele Prius, aquele híbrido, e uma moto elétrica, quem gosta de moto. E, meu, é aquilo, o cara gasta o mínimo, não sabe nem o preço da gasolina. Porque o carro híbrido da Toyota, você tem opção nele ali, a não ser quando você pega uma estrada, a velocidade é maior, parece, aí ele muda automático para gasolina. Tem um negócio assim, não sei falar. Mas é real, né? Várias indústrias já têm investido nisso, a tecnologia já está pronta, já consegue se fazer um negócio com muita eficiência, só que não compensa ainda fazer, porque não vai gerar outro problema, é aquilo que eu já falei outras vezes. Então nós estamos assim à beira de um colapso energético, né? Por mais que todas as linhas sejam interligadas para uma usina lá do Amazonas conseguir fornecer energia elétrica lá para o sul do país, eu acredito que não dá conta. Tem que buscar maneiras mais eficientes mesmo. Não pode depender também só da água e da chuva, né? Porque a partir do momento que você começa a usar muitas usinas, começa a acontecer das represas ficarem vazias, porque você tem que abrir a vazão de água lá para a turbina rodar mais depressa para gerar mais energia. Essa é a verdade. E aí a água vai ficando. Você não vê hoje represa cheia até em cima. Não é só porque as chuvas diminuíram, que elas não diminuíram tanto assim. É porque realmente está se usando mais a água dessas represas, seja para o consumo humano, seja também e principalmente para a geração de energia. Não é só culpa do agricultor que irriga a terra, não. Tudo vai aumentando, né? Precisa ter uma eficiência maior na agricultura, irriga-se mais a terra, aí gasta-se mais água, gasta-se mais energia para bombear essa água. É o que eu falei, tudo é uma coisa ligada na outra. Mas quem ainda esbanja energia elétrica, que eu acho que já não tem praticamente ninguém fazendo isso, fica esperto aí, porque a gente vai ter que economizar energia elétrica, e eu acho que é a partir do ano que vem. A partir do ano que vem já começa a acender as luzinhas laranjas e amarelas do governo lá na questão de geração de energia elétrica, porque o país vai para frente. Uma coisa boa, essa questão da redução do preço do gás, porque vai ser reduzido minimamente em 30%. Minimamente. Do gás encanado, o gás que vem da Bolívia. Isso ajuda muito, por quê? Porque ele barateia o custo de uma usina termoelétrica, e o gás ele não é tão prejudicial. As indústrias, né, vão investir nisso. Aí quem tem chuveiro em casa e às vezes não tem condição de comprar um aquecimento solar, vai ter o aquecimento a gás. Aí isso tudo começa a baratear lá na outra ponta, né? E começa a ajudar nessa eficiência energética. E assim vai, meu. É algo que a gente já tem que começar a prestar atenção hoje pro negócio de amanhã.
Quem faz um bairro hoje, você já tem que pôr umas ruas, avenida mais larga, porque o movimento de carro vai estar lá amanhã. Você já tem que projetar que às vezes aquele bairro que hoje é a ponta da cidade, ele vai estar no meio daqui 20 anos. E aí é mais fácil você já fazer a rua mais larga agora do que você desapropriar a casa depois. Tá certo, pessoal? Bom, já tem o quê? 10 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e eu